falar sobre o Fórum pela Democracia, que acontece hoje às 6h30 da tarde na Casa Portugal, cidade 602 em São Paulo. Fernando Guimarães, sociólogo, coordenador-geral do Direitos Já Fórum pela Democracia. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marilu, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, Fernando, antes da gente falar do ato oficial, né? Aliás, a gente falar desse ato aqui do Direitos Já, vamos falar do ato oficial de lançamento né, do Direitos Já Fórum pela Democracia, que aconteceu em setembro de 2019. Foi um encontro muito importante, partidos políticos, né, pessoas ligadas à nossa sociedade, né, enfim, juristas. Foi no apartamento inclusive do jurista Pedro Serrano, né, a organização, junto com você, fez contasse esse momento, né, para o Direitos Já Fórum pela Democracia saiba a atuação de vocês. Marilu, o Direito Já, ele é um movimento que começou imediatamente no dia seguinte, após a vitória do Bolsonaro, quando ele começa a reafirmar o discurso dele de campanha, né, de que as minorias deveriam deixar de existir. E no apartamento do Pedro Serrano, alguns meses depois, a gente já tinha consolidado ali a presença de pelo menos 12 partidos, a gente tinha já lideranças de todos os setores da sociedade, então nós fizemos ali um encontro preparatório, né? Eu diria histórico, porque ali a gente conseguiu juntar lideranças do PT e do PSDB pela primeira vez, por exemplo, entre tantos outros, né? Num ambiente onde a gente passou a ter como lema vamos falar do que nos une, né? E com isso a gente conseguiu fazer essa construção. Logo em setembro de 2019, a gente fez o lançamento no Tuca, né? Aí foi um grande ato, com a presença de Noam Chomsky, com já 14 partidos presentes, e chegamos em algum momento a ter 16 partidos hoje, né? Hoje nós somos em 16, e dezenas de organizações da sociedade civil, das mais importantes, centenas de movimentos e hoje mais de 1.200 personalidades que participaram de algum momento dessa trajetória de 4 anos, com 9 atos que nós realizamos, e agora o 10º ato hoje na Casa de Portugal. Exato, e esse 10º ato na Casa de Portugal justamente tem o objetivo de defender o resultado das urnas, a vontade do povo, justamente o caráter suprapartidário que você falou, e hoje também deve lotar a Casa de Portugal. Conta para a gente, né, essa principal mensagem que vocês devem levar hoje. Hoje a gente vai reunir toda a sociedade civil na Casa de Portugal, com representação dos mais diversos setores, lideranças, organizações. Nós vamos ter uma plateia muito qualificada e um palco muito potente, com 2 objetivos, né? A gente trazer essa defesa do Estado Democrático de Direito, do respeito à justiça eleitoral, ao processo eleitoral, que muitas vezes é contestado por aqueles que têm um viés de golpe, e, ao mesmo tempo, um entendimento de que todas as forças do campo democrático hoje devem se unir em torno daquele que é o candidato do campo democrático, que é o presidente Lula. Então, esse ato ele não foi decidido agora, ele foi decidido desde o início do movimento. Ele foi há cerca de 1 ano, a gente reiterou a realização dele nos termos de que ocorreria em apoio a qualquer que seja o candidato do campo democrático que, num eventual segundo turno, enfrentasse as forças do autoritarismo. Esse candidato hoje é o presidente Lula e nós vamos unir todas as forças democráticas em torno dele. Agora, o temor também, caso o Bolsonaro seja eleito, é em relação
a questão da harmonia dos poderes, né? E o que se pensa, o que já está se cogitando, caso o Bolsonaro vença, é justamente que ele poderá ter força até para derrubar ministros do STF, né? Enfim, com impeachment, enfim, tendo maioria no Senado. Qual que é a preocupação em relação a essa questão das harmonia dos poderes e essa ameaça, né, que Bolsonaro faz também em falar, né, que vai colocar mais ministros ainda no STF, enfim, é um novo tipo de golpe também, Fernando? Eu não chamaria nem de ameaça, porque lideranças autoritárias, elas, quando dizem alguma coisa, elas não ameaçam, elas cumprem aquilo que elas falam, elas têm um projeto autoritário. E hoje a história mostra que, mundo afora, não é no primeiro mandato que essas lideranças autoritárias têm avançado o sinal. Elas, no primeiro mandato, elas testam o sistema, esgarçam o sistema até o limite, tensionam a sociedade e preparam o terreno para, num segundo mandato, aí sim, investido de uma legitimidade de que aquele projeto autoritário, claramente apresentado para a sociedade, foi, em tese, na visão dos autoritários, legitimado, aí eles vêm para colocar esse projeto de poder, que é um projeto de poder que não é projeto de 4 anos, é um projeto de permanência e de controle do Estado. Eles fizeram, graças a orçamento secreto, uma representação no Congresso Nacional muito poderosa. Vai ser muito difícil a tarefa do próprio presidente Lula, no seu eventual governo, justamente por essa configuração do Congresso. Agora, imagina isso com um presidente, um eventual segundo mandato do Bolsonaro, ele indicando nomes para o Supremo, ou mesmo ameaçando tensionar e abrir impeachment contra ministros do Supremo. Nós estaríamos caminhando para um autoritarismo, nós estaríamos caminhando para um modelo onde coisas como tortura, como toda a violência que o Brasil passou à custa de muitas vidas, isso vai provavelmente fazer parte do nosso cotidiano. Sem contar no estrago para as próximas gerações e para o planeta de questões sérias como o descaso com a Amazônia, com o meio ambiente, com a nossa educação, com a cultura. Ou seja, seria uma tragédia e nós estamos aqui há 3 semanas eu diria o seguinte, da nossa sociedade definir quem nós somos. Se nós nos olhamos no espelho e nos enxergamos com aqueles que tripudiam em cima da morte de 700 mil pessoas pela Covid, né, para aqueles que são desumanos. Ontem circulou um vídeo que está na página do presidente da República, está na página do Bolsonaro, onde ele fala de canibalismo, que ele tinha vontade de comer um índio. Quer dizer, isso é uma monstruosidade. O país não pode se ver espelhado nessa figura. O país tem que se ver espelhado numa figura que represente a esperança e a humanidade, que é disso que nós precisamos. Fernando, você citou a questão, né, de cerca de 700 mil mortos pela Covid. A gente lembra da atuação, né, da senadora Simone Tebet na CPI da Covid, e justamente ontem o ex-presidente Lula recebeu o apoio da Simone Tebet. Ela disse que o que está em jogo é muito maior que cada um de nós, né? Ela disse: depositarei nele, no Lula, o meu voto, porque reconhece, né, o compromisso com a democracia e a Constituição, o que ela desconhece no atual presidente. Esse apoio, né, da Simone Tebet, enfim, entre tantos outros, né, que o ex-presidente Lula tem recebido, como é que você vê, né, uma maneira de também sinalizar um apoio ao centro, né, mais ao centro, ter o apoio mais do centro, e inclusive da direita, mas dessa direita, enfim, que não é a extrema direita, digamos assim? Eu acho que, acima de tudo, esses apoios eles são absolutamente naturais, né? A Simone, o Ciro, tantas outras lideranças compõem o Direito Já, estão conosco com toda essa trajetória. Então, nenhuma surpresa. A gente, pelo contrário, a gente sabe que esses apoios só tendem a crescer, e isso faz parte de um processo importante,
porque o desafio não é apenas derrotar o bolsonarismo, o desafio é colocar o país nos trilhos de novo. E para colocar o país nos trilhos de novo, nós vamos precisar unir todo esse campo democrático. Claro, tem as suas diferenças, nós vamos ter que buscar convergências, nós vamos ter que buscar políticas de Estado. Se a gente não unir o lado de cá, a gente não consegue enfrentar o lado de lá para fazer as mudanças que vão ser necessárias. E aí, o segundo turno, eu acho que ele contribui nisso. Eu acho que ele é um momento que permite essa aproximação, né? E essa construção o presidente Lula está fazendo com maestria, porque é da natureza dele esse perfil agregador. Então, eu acho que a gente só tende a fortalecer daqui até o dia da eleição cada vez mais setores da sociedade publicamente aderindo ao campo democrático. Todo mundo está escrevendo o seu nome na história, no livro da história. Quem tiver com o presidente Lula está escrevendo o seu nome no capítulo do campo democrático. Não existe, diante de uma decisão entre seguir pela democracia e seguir pelo fascismo, não existe neutralidade possível. Então, desses dois capítulos da história, eu tenho certeza que no capítulo da democracia que as forças progressistas da nossa história vão se matricular. E, Fernando, como é que você analisa também a participação, por exemplo, as pessoas votando em Bolsonaro, enfim, mas não se identificando como fascista, né? Porque a proposta do Bolsonaro é exatamente o fascismo. Como é que você vê esse voto, né, de pessoas, enfim, que desconhecem o que seja fascismo? Não sei se você já teve oportunidade de conversar, né, com algumas pessoas que não fazem essa ligação, não têm noção, essa questão da falta, né, de educação política, Fernando. Acho que você fez a pergunta e respondeu com a questão da falta de educação política. O Mário Covas, ele dizia que o povo nunca erra nas suas escolhas, desde que ele receba as informações necessárias para tomar suas escolhas, né? E hoje nós vivemos na era da fake news, na época que nem todos têm acesso aos meios de comunicação, quer dizer, metade do país não tem acesso à internet no celular, ele acessa, vê o link da matéria, né, a chamada, e aí pode ser uma fake news que está colocada lá, ele não tem internet para entrar, ler e fazer um juízo crítico, né? Então, é isso que nós estamos vivendo, é um projeto autoritário, cada passo que eles dão tem o começo, o fim, o porquê do que se realiza. Agora, é claro, não é a sociedade brasileira, não dá para dizer que 1/3 da sociedade brasileira é fascista, claro que não é. Agora, o que tem que ficar claro é que o que pode representar para a sociedade brasileira mais 4 anos do governo Bolsonaro. As pessoas precisam entender que essa maquiagem que ele está colocando de oferecer agora uma bolsa boca de urna, né? Esses recursos que ele nunca teve preocupação no momento mais difícil da nossa pandemia, ele não teve preocupação com as pessoas que mais precisavam, e agora, na véspera da eleição, ele aparece aí abrindo os cofres públicos. Eu acho que nós precisamos traduzir para essas pessoas agora coisas muito concretas, né, do enfrentamento do dia a dia delas. E essa pauta moral é a pauta onde ele busca jogar. E ele joga nessa pauta moral não com verdades, ele joga com mentiras, com medo, com terror. Isso é a prática do fascismo. É claro que o termo fascismo é um termo controverso e é um termo que é utilizado por uma bolha, né? Agora, não precisamos comunicar isso de outra forma, não precisamos comunicar de forma muito concreta para a vida das pessoas. O preço hoje do mercado que ela faz não é o preço do mercado que ela fazia antes do Bolsonaro ou que fazia no governo do presidente Lula. É isso que as pessoas precisam colocar na mesa. Exatamente. E na mesa está faltando exatamente o alimento, o pão, justamente pelos altos preços, né, dos produtos, enfim, dos alimentos. Fernando, até o Glauco outro dia conversou com o Paulo Nicoli Ramírez, eu achei bastante interessante que ele tratando, né, como você falou, as pessoas que não é possível, né, que todas sejam fascistas, obviamente, mas ele colocou um termo interessante que é fascismo funcional, falando em analfabetismo funcional, né, fazendo essa ligação, falando em falta de educação política.
Então, seria o fascista, né, funcional. Até uma nossa ouvinte também, a Eliana Matti, ela falou poderia ser fascismo oportunista, né? Se não me engano, foi esse o termo que ela usou. Quer dizer, existe essa definição, né? Porque a pessoa não é fascista, mas ela está colaborando com um governo fascista. Para ter um governo fascista, ela precisa ser chamada também à responsabilidade, né, Fernando? Tem. Marilu, é até controversa essa frase aqui, mas eu sempre disse a respeito do Bolsonaro que, para a bolha dele, ele é visto como um libertador, né? Porque todos aqueles preconceitos que essas pessoas, que uma parte da sociedade brasileira sempre carregou, é da nossa história, né? Uma sociedade escravocrata, com toda essa trajetória que a gente tem uma série de preconceitos muito fortes. E as pessoas, quando teve um movimento da nossa sociedade nos últimos anos, do politicamente correto, de transformações culturais, eu falo sempre assim, as novelas tiveram um papel muito importante de enfrentamento à homofobia, a preconceitos, né? Tem toda uma mudança que ocorre. Só que essa mudança, ela ocorre na nossa sociedade hoje de uma forma muito veloz. E isso atravessa algumas gerações que foram formadas dentro do preconceito quase que absoluto. Então, quando as pessoas olham para o Facebook, para o Instagram do Bolsonaro, antes de ele ser presidente, e olhavam lá, ele tem 5 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores. Se ele fala isso e tem 10 milhões que seguem, então eu estou autorizado também a continuar com meus preconceitos. Então ele acaba liderando aí uma massa muito abjeta da nossa população, né, que realmente tem uma postura e se identifica com ele. É o que eu falei agora há pouco. Nós temos que olhar no espelho. Quem nós queremos ser? Nós queremos ser o país que é representado pela figura do Bolsonaro ou pela figura da esperança? E resgatar aqueles valores humanos, né? Essa semana o Suplicy esteve aqui com a gente e ele falou isso, né? Eu estava perguntando como convencer as pessoas, né? A terem um voto consciente num candidato que defenda a democracia. E ele falou isso, esse resgate dos valores humanos de lá atrás, né? Quando a gente aprende, né? Não sei se tem famílias que abandonaram completamente esses valores, né, Fernando? Eu tive a infeliz surpresa, conversando com um mecânico de carro, eu fiquei espantada, né? Porque ele estava defendendo, sim, né, o fascismo, clara, total, total. Então essas pessoas estão falando, eu falei, mas você não tem solidariedade, compaixão com as pessoas que estão passando fome no país? Ele falou, não tenho. Quer dizer, é assustador, Fernando, que a gente está vendo, né? Não sei se você já teve também essa oportunidade de ter esse contato, né, com pessoas que estão falando claramente, né, enfim, a cartilha aí do fascismo, na prática, né? Não, e o perigo disso, Marilo, é a questão do lobo solitário, né? Você cria um caldo de cultura do ódio e você não controla o que vai desencadear a partir disso. A gente tem visto, hoje mesmo eu acabei de assistir um vídeo de um policial que algemou um menino e gritando para o menino negro vai gritar Lula lá na África, de onde você veio. Quer dizer, esse nível de autoritarismo, de preconceito, de racismo, tudo isso vai se instalando na sociedade como algo que está sendo autorizado, né? Se o presidente da República, a autoridade máxima, age assim, eu vou agir como o meu presidente. Isso é muito perigoso. Exato. Bom, Fernando, só fechando aqui a nossa conversa, o 10º ato do Direitos Já Fórum pela Democracia acontece hoje na Casa de Portugal, na Avenida Liberdade 602, a partir das 18h30. É bom que as pessoas cheguem às 18 horas, né, para não ter atraso, como vocês estão exatamente alertando, mas já está esgotado, né, Fernando? Hoje, perdão, a expectativa é que a Casa de Portugal esteja cheia e contamos aí com vocês lá. Vamos ficar muito felizes aí
de recebê-la lá, Marilu, toda a equipe conosco. Legal, Fernando. A gente agradece muito aqui a sua participação hoje na Casa de Portugal, a partir das 18 horas e 30 minutos, 6h30. Um forte abraço para você e até uma próxima. Até uma próxima, Marilu. Até lá. Até lá. Falamos com o Fernando. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.